Além disso, a faculdade agora tem a opção de usar o Classroom e dentro do Google o Meet para fazer as reuniões. Então, como ficou opcional para a gente escolher ou o Moodle ou o Classroom para disponibilizar as atividades, fazer tudo aquilo que a gente já estava fazendo, eu decidi manter o Moodle, porque vocês já estão todos cadastrados lá, está funcionando bem isso de enviar atividade, vocês acessam tranquilamente. Só as aulas que aí a gente vai fazer pelo Meet, porque é um programa mais leve e não tem esse problema que tem o Zoom de a cada 40 minutos encerrar, enfim, né? É uma assinatura que a Unespar adquiriu para facilitar a vida, a nossa vida dos professores e a vida de vocês. Então, hoje eu já não comecei pelo Meet, porque eu estou esperando o meu e-mail institucional para poder acessar essa versão que é paga e que permite a gravação da aula. Se eu hoje fizesse com a versão gratuita, eu não ia conseguir gravar. Por isso que eu optei por manter o Zoom hoje, para a gente poder gravar e eu disponibilizar a gravação para vocês. E a partir da semana que vem, quando já tiver tudo regularizado, semana que vem não, na outra, porque semana que vem nós não teremos, a gente já faz pelo Meet, ok? Alguma dúvida? Atividade de psicanálise vocês fizeram? Estão fazendo? Como que tá? Então, Joyce, no colegiado de ciências contábeis, que eu também dou aula lá, ficou a critério do professor escolher se ele migra para o Classroom, ou se ele permanece no Moodle. Eu acho que o Moodle está funcionando bem, não está dando problema para a gente mais, né? Teve no começo algumas dificuldades, mas eu vou manter o Moodle. Não vou mudar e só vou para o Meet, porque o Meet é melhor que o Zoom para as aulas. Só que aí vai ser o mesmo esquema, eu envio o link para vocês acessam, vai ser tranquilo. Vai facilitar a nossa vida. Ok, pessoal? Sobre a atividade. Alguém tem alguma pergunta? Antes de enviar, tá fazendo aí? Ficou com dúvida? Acharam fácil, difícil? Como que tá? Vamos, gente, conversa comigo. Pode falar, Gileuza. A Cleide diz que tá tranquilo. A Gileuza pediu a fala. Ou não? Professora, tá tendo aula ainda? Como assim aula? Porque agora o professor de matemática mandou um link para a gente entrar na aula dele. A senhora ainda está dando aula para o primeiro ano, né? De administração, não? Ah, não. Então, desculpa, é que o meu é contábeis. Eu entrei aqui, então, sem querer, aí eu não consigo entrar na aula dele. Ah, Então, eu então vou é por sair daqui. isso. Tá, Tá bom, obrigada, tá? nada. O Lucas também disse que tá tudo tranquilo. Bom, então tá.
Vou acreditar que vocês estão craques em psicanálise, não estão com dúvida nenhuma, e vou continuar aqui a aula. Vocês se lembram onde a gente parou? Eu já tinha começado a falar da sexualidade infantil. Sim, não, talvez. Beleza, obrigada, Letícia, Ronaldo, Lucas, Cleide. Então, vamos lá falar sobre a sexualidade infantil. Então, nós vimos que o Freud ele está lá estudando, investigando terapeuticamente, atendendo, investigando um tipo de. A Emiliane disse que viu quando fez pedagogia, então vai refrescar a memória aí. Que ele vai se deparar com os transtornos mentais, que naquela época, para a medicina, era um desafio, já que a medicina não conseguia explicar como as pessoas tinham sintomas, adoecimentos, sem ter uma causa orgânica, ou ainda sem lembrar ou saber desde quando ou por que sentiam aquilo. Então, Freud vai chegar ao conceito de inconsciente. Nós já vimos que, para a psicanálise, que é, dentro da psicologia, uma possibilidade, uma abordagem teórica, para olhar para a constituição da personalidade humana, né, como a gente se desenvolve, quais são as nossas características, vai considerar a psicanálise o inconsciente como aspecto da personalidade que é o mais importante. E o que o Freud vai chamar de inconsciente? Vai chamar de inconsciente um lugar, um sistema da nossa personalidade que se localizam algumas vivências traumáticas. Então, para estar no inconsciente, para ter sido reprimido, ou seja, retirado da consciência, o conteúdo, a vivência, a experiência, tem que ser traumática. O que significa? Tem que causar sofrimento. Por que causa sofrimento? Porque tem relação com algo que nós desejamos muito, mas que não podemos realizar. E por que a gente não pode? Porque vai entrar em conflito com a nossa moralidade, com aquilo que a gente reconhece como o correto, como o adequado, como o certo. Então, o Freud vai dizer, olha, tem um lugar na nossa personalidade que algumas coisas que a gente viveu ao longo da vida, que causaram muito sofrimento, e por terem causado tanto sofrimento assim, tiveram que ser retiradas da consciência e foram mandados para o inconsciente. Só que lá do inconsciente, esses conteúdos continuam influenciando, sendo inclusive capazes de causar sintomas. Então, a primeira forma que ele vai encontrar de caracterizar a nossa personalidade vai ser dividir ela em 3 sistemas. O inconsciente, que seria então esse sistema com leis próprias de funcionamento, que estão no qual se localizam esses conteúdos traumáticos, que não podem ser acessados facilmente pela nossa consciência, mas que nos influenciam no que a gente pensa, no que a gente sente, em como a gente é, nas nossas características. O consciente seria a parte da nossa personalidade que se volta para os estímulos que são recebidos, tanto do mundo exterior, ou seja, agora vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, a consciência de vocês está direcionada para mim. Poderia se direcionar para uma dor que vocês estão sentindo, alguém pode estar com fome, eu, por exemplo, estou com fome. Então, de vez em quando, eu sinto a fome, ou seja, a minha consciência se volta para isso que eu estou sentindo internamente, uma estimulação interna. Então, é uma pequena parte da nossa personalidade que se direciona para as estimulações, para a percepção dos estímulos que vêm de fora e que vêm de dentro.
E o pré-consciente seria, então, um lugar onde ficam armazenadas as nossas memórias, que podem ser acessadas pela nossa consciência facilmente. Então, se eu perguntar para vocês o que vocês estavam fazendo antes de assistir a aula, não era o foco da consciência de vocês, mas à medida que eu pergunto, essa memória que estava aqui no pré-consciente pode ser acessada e vocês vão conseguir se lembrar. Diferente do que está no inconsciente, porque aquilo que está no inconsciente foi reprimido, tem uma força que se chama resistência, que mantém esse conteúdo lá e que a nossa consciência não consegue acessar. Então a gente sente ou faz coisas que a gente não consegue encontrar a causa. O motivo, a razão. Por quê? Porque o motivo, a razão está onde? No nosso inconsciente. E aí que o Freud vai chegar à sexualidade infantil. Por que ele vai chegar à sexualidade infantil? Porque à medida que ele vai analisando os seus pacientes, ele vai percebendo, né, como se a nossa personalidade fosse uma cebola. Ele vai descascando, né, os aspectos aí de sofrimento. E no núcleo, o que o Freud vai encontrar como principal elemento que compõe o nosso inconsciente? Vivências traumáticas relacionadas à sexualidade infantil. Essa descoberta do Freud foi muito questionada. Ele foi muito criticado, porque ele vai dizer que criança tem sexualidade. Num momento em que a criança era vista como um anjinho, inclusive era registrada nos livros, na literatura, na arte. Vocês já devem ter visto muitos quadros antigos, né, lá do século XVIII, do século XVII, que a criança ela é pintada como um anjo. E a sexualidade, se até hoje há um tabu no século XXI em torno da sexualidade, imagina como era lá no início do século XIX, quando Freud estava escrevendo. Então, a sexualidade ela é vinculada ao pecado, a algo negativo da vida humana. Então, dizer que uma criança pura e inocente tem sexualidade foi um absurdo. Não foi bem recebido pela comunidade científica, enfim, pela sociedade de modo geral. Mas quem convive com crianças, né, seja profissionalmente, seja na vida, porque teve filhos, enfim, irmãos pequenos, à medida que a gente for descrevendo o que o Freud está entendendo por sexualidade infantil, vai perceber que realmente ele tem razão. Tanto que não se questiona mais. Mesmo hoje, as abordagens em psicologia que não seguem a psicanálise, também vão reconhecer que a sexualidade está presente na criança. Então, Freud ele foi um precursor de uma transformação no modo de olhar para as crianças. Até esse momento, as crianças elas eram vistas como mini adultos, ou seja, elas tinham todas as funções psíquicas, todas as capacidades mentais que um adulto tinha, só que num corpo pequeno. Quando Freud olha para a criança e percebe que a criança tem características específicas, e inclusive vai dividir essas características em estágios de desenvolvimento, toda uma mudança em relação à criança passa a acontecer em diversas áreas do conhecimento, desde a medicina, a pedagogia, enfim, uma série de áreas vão poder se desenvolver e olhar para o ser humano considerando as suas fases de desenvolvimento que são diferentes da infância para a vida adulta. Então, o que o Freud chama de sexualidade infantil? A sexualidade infantil, para o Freud, vai ser considerada como práticas que a criança vai apresentar na relação com o próprio corpo, por isso que a sexualidade infantil ela é autoerótica, ou seja, a criança vai estimular regiões do corpo que, a partir dessa estimulação, vão gerar sensações prazerosas. Então, a sexualidade infantil, ela é diferente
da sexualidade adulta, que tem como foco, como objetivo, o ato sexual, né? No caso normal, saudável, enfim. Né? Dessa forma como ele vai ver a evolução da sexualidade infantil para a sexualidade adulta, que vai envolver um outro ser humano e que vai ter como fim o ato sexual. No caso da sexualidade infantil, o objetivo não é o ato sexual, porque as crianças nem sabem o que é ato sexual, nem sabem o que é fazer sexo, nada disso. O que as crianças sabem é o quê? Que existem regiões no corpo que, quando elas tocam, quando elas manipulam, quando elas estimulam, gera prazer. E como que a criança aprende isso? Ora, tendo o seu corpo estimulado. E quem faz isso inicialmente? O adulto. Ai, quer dizer que os adultos eles abusam sexualmente da criança? Não. Os adultos, eles, ao cuidar da criança, possibilitam com que a criança reconheça a existência de si, do seu próprio corpo e das sensações que a estimulação desse corpo pode proporcionar. Então, Freud vai dizer que a função sexual, o instinto sexual, ele existe desde o início da vida. Por isso, o desenvolvimento da sexualidade, diferente do que se pensava na época, não se inicia na puberdade, que é o que a maioria das pessoas pensavam. A criança não tem sexualidade, sexualidade só vai aparecer quando os hormônios se manifestam, né? O menino passa a criar pelos, ter barba, enfim, tem mudanças no corpo, a menina menstrua, também vai ter mudanças corporais, enfim. É nesse momento que a sexualidade ou o interesse sexual aparece. O Freud vai dizer que não, que desde o início da vida já apresenta, e que o que nós conhecemos como sexualidade é uma parte dessa fase que seria a preparação para a sexualidade adulta. Então, o Freud vai dizer assim, ó, desde o início da vida, existe um tipo de energia que se chama libido, que vai conduzir o nosso desenvolvimento, o nosso interesse, as nossas ações. E essa libido representa o instinto sexual, que está presente desde o nascimento. Foi a pergunta da Camila. Como assim o adulto estimular a criança? Não é abuso? O que é o adulto estimular? Que eu estou falando, né? Por exemplo, uma mãe que vai amamentar uma criança. A boca da criança, a gente vai aprender isso aqui, né? Tanto que a boca é a primeira zona erógena, ou seja, a zona que ao ser estimulada proporciona prazer. Quando a mãe amamenta, ela vai amamentar por quê? Porque a criança tem fome e precisa do leite para sobreviver. Só que ao amamentar, a mãe oferece um estímulo, pode ser tanto o seio quanto a mamadeira, que vai agir sobre a boca da criança. A criança vai descobrir que tem uma boca. Ela nem sabia que ela tinha ainda. Mas ao ter essa parte do corpo estimulada, ou pela mamadeira, ou pelo seio da mãe, ela vai perceber que ela tem uma região que, ao ser estimulada, proporciona prazer. O prazer que a criança sente na amamentação não é só porque ela está sendo satisfeita em relação à fome, mas porque o movimento de sucção do seio ou do bico da mamadeira é prazeroso. Ter ali, né, esse objeto, o seio ou o bico da mamadeira na boca é prazeroso. A boca é a região da criança no início da vida que tem mais estimulação nervosa, neuronal. Então a criança sente a textura, sente o calor do corpo da mãe, ou sente a textura do bico da mamadeira, ou ainda a temperatura do leite, que tanto na mamadeira como no seio vem quentinho. Ela vai ser acalentada pela mãe, a mãe pega no colo, ou a mãe, pessoal, quando eu digo mãe, eu estou falando de qualquer adulto que faça a função da maternagem. Pode ser, inclusive, o pai, tá? Se essa criança não tiver mãe, o pai que amamenta, o pai que cuida.
ela os adultos pegam no colo. Ela vai sentir o calor do corpo do adulto. Isso vai ser bom para ela. A pele dela é uma zona erógena, ou seja, é uma região que, ao tocar na pele ou sentir texturas diferentes, vai proporcionar para a criança experiências na relação com o próprio corpo, a descoberta do próprio corpo e sensações prazerosas. Então, é nessa relação com o adulto que a criança vai reconhecer a sua existência, a existência do seu corpo, das diferentes partes do corpo, enfim. Por isso que eu disse ser estimulada. Quando a criança for, por exemplo, higienizada, a criança fez lá cocô, xixi, tem que limpar. É uma parte do cuidado materno, né, da maternagem. A hora que o adulto limpa, a criança vai ter aquela região do corpo estimulada. A criança vai descobrir, inclusive, que ser tocado naquela região é prazeroso. Só que é diferente, o que eu estou falando é do cuidado, o que é diferente do abuso sexual. O abuso sexual é quando a criança é manipulada com o objetivo de proporcionar, obter prazer, né? O adulto obter prazer nessa estimulação. Isso é pedofilia, isso é crime. O que eu estou dizendo é que a criança vai descobrir a existência do seu próprio corpo a partir do cuidado de um adulto. Ficou claro, Camilo, o que eu estou falando, ao que eu me refiro quando eu falo estimular? Ok. Lucas, por que parece que as mulheres amadurecem primeiro que os homens? Tem algo na psicologia que explica uma questão de diferença que os dois são criados? Olha, Lucas, eu fujo muito dos determinismos biológicos para explicar algumas coisas. Eu penso que tem muito mais relação, essa do amadurecimento, do desenvolvimento, com o modo de tratamento e cuidado que as meninas recebem, que é diferente do que os homens recebem. A menina, praticamente desde o início da vida, ela é criada para, educada para cuidar. Então, ela ganha o quê de presente? Uma boneca. Como a boneca é significada? É o bebê. Ah, tem que cuidar da boneca, né? Às vezes a criança larga a boneca jogada, né? Os adultos falam: olha, você largou seu bebê aqui, não pode, tem que cuidar dele, tem que isso, tem que aquilo. Então a menina, ela vai se desenvolvendo nessa perspectiva do cuidado de si, do cuidado do outro. Logo, para eu cuidar, eu preciso o quê? Preciso crescer, preciso desenvolver. Algumas incumbências que são para quem tem irmã, né? Vocês podem me falar, os meninos. Quais dos meninos aqui são, na mesma medida, cobrados pelo trabalho doméstico, as atividades domésticas, como as irmãs são? Quem acha? Sinceramente, aí tem que ser uma análise sincera. Quem percebe que os pais não fazem distinção nesse sentido em relação a vocês e os seus irmãos ou as suas irmãs? Você nunca foi o quê, Lucas? Você nunca fez serviço de casa, doméstico, é isso? É? Não entendi o seu comentário. Taiane, aqui em casa só as meninas para fazerem isso. Exatamente. E aí, quando o menino vai morar sozinho, porque
vai estudar, vai fazer alguma coisa, o que será que acontece nesse período? Então, eu penso que os papéis sociais que são atribuídos às mulheres e que são diferentes por questões de gênero, sociais, determinam essa questão do amadurecimento. Para mim, não tem relação com a ordem biológica, com as questões biológicas, e sim culturais e sociais. Um dia eu vi um documentário, eu não sei se é na Irlanda, que as escolas, eu não tenho certeza do país, tá? Tratam os meninos e as meninas da mesma forma desde o início. Ou seja, tanto os meninos quanto as meninas vão aprender a fazer tudo, desde a costurar uma roupa, a consertar ou produzir um móvel, né? Aulas de marcenaria, por exemplo. Por quê? Qual que é a perspectiva deles? De contribuir para o desenvolvimento de adultos funcionais e independentes, ou seja, adultos tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino, que, quando crescerem, vão ter as habilidades e os recursos para garantir a sua sobrevivência da melhor forma possível. Então, todos eles aprendem a fazer comida, a passar roupa, a lavar roupa, cuidar da casa, cuidar de tudo que é necessário para que na vida adulta a gente possa se virar bem. E não tem distinção, ou seja, os homens não vão lá, né, os meninos, ter aula de mecânica, de trocar pneu, sei lá o quê, e as meninas vão ter aula de culinária. Todos terão aula de culinária e todos terão aula de trocar pneu, consertar carro, consertar, instalar chuveiro, né? Tudo que lá no cronograma deles, eles entendem que é necessário para que a pessoa possa se virar bem na vida. Porque o que acontece? Aqui em casa, por exemplo, nós somos mulheres só, ninguém que sabe trocar chuveiro. Quando queima chuveiro, o que a gente tem que fazer? Tem que contratar o serviço de alguém, quando você encontra e demora, enfim. Porque a gente nunca aprendeu isso. Então, não são só os homens, né, que sofrem nesse sentido, né, de imaturidade. As mulheres sofrerão em outros aspectos, porque também são privadas de aprender ou de fazer determinadas atividades. Então, respondendo a sua pergunta, a diferença de maturidade tem a ver com criação, com responsabilidade, que são atribuídas mais para as mulheres do que para os homens, enfim. E também existem famílias que é o oposto, né? Às vezes as meninas são super protegidas, os meninos menos, mas eu estou falando de um modo geral, pensando na nossa cultura. Aqui, né, no Brasil, no Ocidente, porque nas culturas orientais pode ser que tenha algum outro tipo de diferença que eu não conheça, ok? Por isso que o Freud o Lucas é cobrado igual as minhas irmãs. Que bom. Assim você vai poder aprender, né, coisas que vão ser importantes para a sua vida de modo geral. Isso aqui vai ao encontro da pergunta, esse último item aqui, deixa eu encontrar. Pessoal, logo vai cair aqui, eu acho que eu já vou sair, deixa eu ver quanto tempo falta. Ah, 6 minutos ainda. Esse último item vai ao encontro daquela dúvida, né? Como assim os adultos estimulam? O Freud vai dizer que a função sexual, inicialmente, está ligada à sobrevivência e, portanto, ela tem relação com a estimulação do próprio corpo. Ou seja, como eu disse, a criança, quando chora,
no início da vida porque está com fome, ela vai ser amamentada, ou seja, ela tem uma necessidade de sobrevivência que é a alimentação. Só que ao ser amamentada, ela vai vivenciar outras sensações prazerosas para além da satisfação da fome, como eu disse, que é receber o carinho da mãe. Aí a mãe, né, tá amamentando, canta para a criança, ela tem a estimulação auditiva, segura no colo, o contato com o corpo, com o calor da mãe é gostoso para a criança. Por que a criança gosta de ficar no colo? Gente, porque é gostoso. A gente, às vezes, quando passa por determinadas coisas na vida, numa fantasia, em algum momento, fala, queria ser criança e deitar no colo da minha mãe, porque o colo da mãe resolve tudo quando a gente é criança, né? Nos protege de tudo, resolve todos os nossos problemas. Quando a gente cresce, os problemas vão ficando bem mais complexos, né? Que não dá mais para... E a gente também não cabe no colo da mãe, né? Mas a gente reconhece no colo da mãe um lugar que vai acalmar as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas demandas. Então, é isso que a criança vai aprendendo na relação com as outras pessoas e na relação com o próprio corpo, tá? Então, inicialmente, a característica principal da sexualidade é que ela é autoerótica, porque a criança, ela vai lá e chora, tem fome, vai ser amamentada. Em outro momento que ela sentir fome, pode ser que ela faça o quê? Ao invés de chorar, ela coloca o dedinho na boca e o movimento de sucção do dedo e de estimulação da boca acalma ela por um tempo. Mas depois a fome vai voltar e aí a criança vai chorar, né? Então, são modos de lidando com as tensões, né, que a gente vai sentindo no nosso corpo e que a gente descobre que estimulando o corpo, essas tensões desaparecem ou amenizam. Exatamente, Fernanda. Por que desenvolveram, né, a chupeta? É justamente para que a criança se acalme e não fique na dependência do seio da mãe o tempo todo. Por quê? Porque se percebeu que a criança chupando a chupeta, ela sente prazer, muitas vezes ela dorme. O que é geralmente? A criança mama, né? Ou ela já dorme logo depois do mamar, ou se ela vai dar a chupeta, a criança fica chupando, é uma forma de, na fantasia da criança também, ela se manter vinculada à mãe, porque o que a chupeta representa, simbolicamente? O seio da mãe. Então, a criança... Por isso que muitas crianças têm muita dificuldade de se separar da chupeta, porque a chupeta é como se fosse uma extensão do corpo da mãe, né? É você criar autonomia e independência para poder viver sem aquilo, sem aquele modo de satisfação que é a chupeta. Então, é por isso essa função que a chupeta tem. Quando a criança vai dormir, que, né, quando a gente dorme, a gente fica sozinho, a gente com a gente mesmo, né? Então, são modos de significar as nossas vivências que a gente vai construindo. Então, o Freud, ele vai dividir o nosso desenvolvimento sexual do início da vida até a fase adulta em algumas fases. E cada fase vai ter uma zona erógena específica. O que é uma zona erógena? É uma região que, ao ser estimulada, proporciona prazer, sensações prazerosas. Então, a primeira fase é a fase oral. E eu já disse por quê? Porque a criança vai, inicialmente, qual que é a primeira necessidade da criança? Ser alimentada. Mas, ao ser alimentada, ela tem a fome satisfeita, mas, como eu disse, não só a fome. A partir da primeira amamentação, a criança vai descobrir outras coisas, outras
sensações prazerosas e outras necessidades que, ao ter a boca estimulada, ela vai poder satisfazer. Por isso que a criança começa a chupar o dedinho, ou chupa o pé, aí os pais vão lá e compram a chupeta. E na vida adulta, quando há uma fixação nesse modo de obtenção de prazer, a gente pode ter como consequência compulsão alimentar, uso de cigarro excessivo, de bebida, né, de tudo aquilo que estimula a boca, tá? Eu vou interromper aqui porque está acabando o nosso tempo e já mando o link para vocês. Até daqui um pouquinho.